doutrinas da graça. Então nós vamos ver sobre a graça irresistível e também sobre a perseverança dos santos. Graça irresistível. Essa doutrina da graça irresistível, ela se confunde ou ela acaba sendo a mesma coisa que a vocação eficaz. Vocação eficaz é quando eficazmente alguém te chama, porque vocare é chamar. E a graça irresistível funciona assim. A graça, como a gente aprendeu, ela é algo gratuito. E recebemos de maneira gratuita, não por mérito próprio, mas porque Deus decidiu nos dar. E ela é irresistível justamente pelo fato de nós não podermos resistir em relação a ela. O ser humano escolhido por Deus, ele não pode resistir a essa graça. O ser humano natural, ele resiste o tempo todo. O ser humano natural nasce, como a gente aprendeu na primeira aula, né? Na depravação total. O ser humano nasce naturalmente morto nos seus delitos e pecados, e ele sim resiste à voz de Deus. Mas aqueles a quem Deus amou, chamou, predestinou e há de glorificar, a esses, em relação a esses, podemos afirmar com clareza que essa graça é irresistível. Nós não pudemos resistir, o Senhor nos alcançou. Foi algo irresistível. A gente poderia estar lá à beira da morte, na lama do pecado, mergulhado nessa lama, mas Ele nos chamou e nos tirou desse lugar de trevas. E hoje nós estamos aqui. Existem muitos testemunhos bonitos por aí de pessoas que estavam perdidas, mas improvavelmente encontraram-se com Jesus. E aí a pergunta é, por causa delas mesmas? Não, mas porque Jesus tirou essas pessoas do seu lugar de podridão, do seu lugar de condenação, do seu lugar de morte e as trouxe para Ele. Então todo o mérito é dele. Somos salvos pela graça. Isso significa que não é pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Então a doutrina da graça irresistível, ela é o I da TULIP, né? Daquele acrônimo que a gente aprendeu. Esse I é Irresistible Grace. A tese dela é a seguinte: quando Deus decide salvar um eleito, tudo isso baseado na Bíblia, o chamado eficaz do Espírito Santo supera infalivelmente a resistência da vontade caída. Olha que interessante. Então a gente tem uma vontade caída, uma vontade natural, uma vontade inclinada para o mal, que é a nossa vontade por nossa própria conta, natural. A gente nasce com essa vontade de se distanciar de Deus, de todas as formas. Pelos pensamentos, pelas atitudes, pela caminhada na nossa vida, se formos deixados na naturalidade, a gente se esquiva de Deus o tempo todo. Mas essa graça que ela é irresistível porque o Senhor escolheu, o Senhor chamou, o Senhor predestinou aqueles a quem lhe aprouve. Foi uma decisão dele, que como Paulo diz, nós não podemos discutir com Deus, isso daí está para além da nossa compreensão. Ele decidiu chamar, amou de uma maneira grandiosa e essas pessoas vieram até ele. E essa doutrina diz que essa chamada eficaz, ela supera a nossa natureza caída. A natureza caída, ela tem o seu certo poder, porque é algo do nosso próprio corpo, da nossa própria natureza, mas o Senhor que nos criou é mais poderoso. E todo chamado dele supera eficazmente essa nossa natureza. E isso sem violar a liberdade humana. Ele nos escolhe, mas ele não nos priva da nossa liberdade, porque no final das contas a decisão foi nossa. E isso eu não posso te explicar, é inexplicável, isso é um mistério de Deus. Ele escolhe, ele predestina, mas aqui, na nossa realidade, quem toma a decisão somos nós. É igual eu disse, né, há 2 aulas atrás. A palavra de Deus, ela tem 2 grupos de versículos. Né? Um grupo foca na soberania de Deus. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, ele escolhe, ele decreta, ele determina. Mas tem um outro grupo que fala sobre
a vontade humana, a livre agência humana, as decisões humanas. Como que o homem pode decidir numa realidade toda decretada por Deus? E a resposta é: não sei. Ninguém sabe. Mas, como isso está na palavra de Deus, claramente, a gente não tem como fugir disso. Eu não tenho como escapar disso. A realidade é essa, paralela. Nós temos que aceitar, agradecer e louvar a Deus, porque nós nascemos mortos nos pecados e Ele nos escolheu. Então, de bom grado, temos que agradecer ao Senhor e Ele nos chamou eficazmente. Portanto, fomos regenerados no coração de tal forma que nós passamos a querer Cristo. Antes dele, a gente jamais poderia fazer isso, mas com ele agindo em nós, com ele conferindo a nós a sua graça, aí sim a gente passa a querer Cristo. Essa é uma realidade pós-graça. Pré-graça, a gente não quer Cristo. Pós-graça, a gente quer Cristo. De uma maneira inexplicável e eficaz. Agora vamos distinguir algumas coisas aqui. Nós temos o chamado externo versus o chamado interno. O chamado externo, que é a pregação do evangelho, é dado a todos que ouvem e ele pode ser resistido, porque a gente está lidando aí com a natureza humana. Se a gente sai pregando, não é todo mundo que vai aceitar de cara, né? Então a gente está falando do chamado externo. Por isso, irresistível é um termo que se aplica àqueles a quem Deus escolheu, àqueles a quem Ele chamou. E por isso que a pregação ela é eficaz no mundo todo, porque no mundo todo há escolhidos de Deus. Então essa chamada externa, ela vai atingir centralmente aqueles a quem Deus de antemão amou e escolheu. E o chamado interno, na verdade, é esse trabalho mais específico nos escolhidos de Deus. É a obra soberana do Espírito que regenera. E esse que recebeu a Cristo, ele nunca falha em produzir fé e arrependimento. E quando chegar a hora dele, o momento que o Senhor o vai chamar, ele vai estar reconciliado com Deus, ele vai estar salvo, porque o Senhor garante que isso aconteça. Tá? Agora vamos para a Bíblia. Alguém abre para a gente em João 6, 37. Lê o 37 e depois o 44. Alguém já vai abrindo também em João 10, 27 e 28. Outro em Ezequiel 36, 26 e 27. E por fim, Atos 16, 14. João 6, 37 e 44. João 10, 27 e 28. Ezequiel 36, 26 e 27. E Atos 16, 14. Quem achou pode ler. Olha que maravilha, é a certeza de Jesus, a certeza do Evangelho, a certeza da graça. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E quando o Pai o traz, o leva até o próprio Filho, o Filho de maneira alguma pode lançar fora. Então não é uma fé, uma utopia, algo que dependa das nossas inconstâncias. Hoje eu estou bem, eu estou com Cristo. Amanhã eu não estou mais. A gente funciona assim. Nós somos assim, Deus não. Aquele que Ele dá ao Filho, o Pai dá ao Filho, o Filho recebe e o Filho de maneira alguma lança fora essa pessoa. Então quando a gente está nas mãos de Jesus, usando aí me valendo aí da figura bíblica que eles usam nos Salmos, né? Quando estamos debaixo das asas do Senhor, nós jamais somos descobertos. Ele vai garantir que a gente permaneça. E aí vai entrar já na outra doutrina. Mas o importante é que Ele chamou. E esse chamado é irresistível. Deus chamou, nos conduziu a Jesus. Temos o encontro com Jesus e o Senhor nos toma. Jesus nos toma e não nos abandona jamais.
João 10, 27 e 28. Ah, o 44. Lê o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Amém. Eu o ressuscitarei no último dia. Olha a certeza, eu o ressuscitarei no último dia, é uma certeza. Então você recebeu a Cristo, creu em Cristo, Cristo produziu a fé em você a partir do Espírito Santo. Meu irmão, você vai ressuscitar com Ele no último dia. Ai, mas eu tropecei, Ele vai te erguer. Eu me afastei, Ele vai fazer você voltar. Se dependesse de mim e de você, a gente não voltaria jamais. Esquece. Mas Ele garante, Ele é o Senhor soberano sobre nossas vidas. E é por isso que é tão bom e tão maravilhoso crer nesse Jesus. Porque Ele é uma garantia, Ele é um penhor, Ele não possibilita nada, Ele faz. Possibilitar é fácil, nós possibilitamos muitas coisas. Você age de um jeito que possibilita algo. Não, Jesus não, Ele cumpre o que Ele promete. Todo aquele que... Porque lá em Filipenses diz assim, aquele que começou a boa obra, certamente há de completá-la. Até que dia? O dia de Cristo, o dia do Messias, esse dia que todos nós vamos... Quem já tiver morrido vai ressuscitar. Quem estiver aqui também se encontrará com Ele nas alturas. Essa é a promessa do Senhor. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Olha só. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é o único pastor. Nós sabemos a voz desse pastor. Quem lê a palavra, quem busca o Senhor, quem recebe essa graça de maneira com gratidão, mergulha nas Escrituras, na comunhão com os irmãos. Quem vive na fé aprende a voz desse pastor. E ela reconhece a voz desse pastor. E quando chega algum tentando se passar por ele, ela pula fora. E hoje em dia, né, diga-se de passagem, tá complicado. Muitos falsos evangelhos, uma falsa pregação, mas nós, para a honra e glória do Senhor, conhecemos a voz do pastor, conhecemos o que ele tem de mensagem para nós, conhecemos o evangelho e somos os responsáveis por fazer. Quem não conhece, conhecer. Aqueles que estão chegando, que são novos, conhecerem, da mesma forma que a nós foi apresentado um dia. E agora a gente tem que passar isso para frente. Essa é a missão da igreja. Tornar a voz do pastor conhecida. É como você pegar aquele gravadorzinho e mostrando, essa é a voz do seu pastor. Esse é o discipulado. Esse é o discipulado. E o interessante é que depois ele fala assim, eu não vou abandonar jamais essas ovelhas. E ninguém vai tirá-las da minha mão. É uma certeza. Jesus é uma certeza, é a única certeza que temos. É o amor do Senhor sobre nós. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Olha que interessante esse texto de Ezequiel. O texto de Ezequiel está mais ou menos ali entre, mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. E ele faz aqui uma revelação dupla, vamos dizer, em escala ascendente, progressiva. Ele fala um pouco sobre a realidade de Cristo e a realidade do Espírito Santo. Quando ele fala assim que Deus vai prometer substituir o coração de pedra por um coração de carne, ele está dizendo assim que o homem por si só é desobediente. O homem por si só é desobediente. O homem só pode ter um coração inclinado para as coisas de Deus se o próprio Deus trabalhar nele. Aqui eles escutam a voz do Senhor, mas vai chegar um momento, é como se o autor estivesse dizendo isso, que o próprio Deus vai vir aqui e vai mostrar como se vive, mostrar como se faz. E isso aconteceu. O próprio Cristo veio.
E através de Cristo tudo foi possibilitado. E depois de Cristo veio o Espírito Santo. E o Espírito fez essas coisas se materializarem, né? A parte final diz, eu porei o meu Espírito sobre vocês. E isso é algo posterior a Cristo. Cristo vai vir, ele vai se revelar como Deus no meio de vocês, e depois que ele precisar ir, ele vai ficar por meio do seu Espírito. E esse Espírito vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso é maravilhoso. Olha como Deus providencia tudo. Ele nos coloca numa realidade, mas ele providencia tudo que é necessário para a gente trilhar o caminho e nos achegarmos até ele. Ele é a garantia, ele é o objetivo e, ao mesmo tempo, ele é a garantia de que nós vamos alcançar esse objetivo. Ele é perfeito, ele fez tudo por nós. Nós temos que ser gratos e testemunhar, não para buscarmos chamar a atenção dele, mas temos que testemunhar a nossa fé como pessoas já salvas. O testemunho deve ser uma resposta a tudo aquilo que ele fez por nós, para alcançarmos aqueles outros a quem ele escolheu também. Isso é maravilhoso. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, não se suplicava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha só que interessante. Você já ouviu aquela coisa assim, o ateu lê a Bíblia, mas muitas vezes continua ateu? Toda vez, aí outros dizem assim, você vai ler a Bíblia, você tem que pedir orientação do Espírito Santo para ler a Bíblia. É mais ou menos sobre isso. O que esse texto implicitamente está dizendo para nós? Está dizendo que Paulo ia falar e Lídia não ia entender nada. É o que o texto está dizendo. E por que ela entendeu? Abriu a mente, o coração, os ouvidos, abriu tudo para que ela fosse um receptáculo perfeito da palavra de Deus, porque Deus a escolheu e ela tem que entender, ela tem que receber, aquilo tem que fazer parte da vida dela, ou seja, é uma garantia do Espírito Santo. Então, nós, por nossa própria humanidade, não entendemos o Evangelho. Muitas vezes a gente questiona, né? Mas por quê? Por que Deus foi tão bom assim? Por que Ele não quer nada em troca? Sendo que 99,999% das religiões do mundo todo, elas pregam uma realidade de causa e efeito. Você faz algo para agradar a divindade e a divindade te retribui. Mas com o Evangelho não é assim. Por graça Ele fez. Ele não cobra. Ele transforma aqueles a quem Ele mesmo escolheu, Ele mesmo transforma, Ele mesmo regenera e Ele mesmo garante que essa pessoa acesse a presença dEle para toda a eternidade. Esse é o nosso Deus. É difícil de entender? A nossa realidade não consegue entender isso. Mas é assim. E temos que aceitar gratos, porque um amor como esse não existe em outro lugar, não existe em outra pessoa, só o nosso Deus nos ama dessa forma. O Senhor abriu o coração de Lídia para que atendesse a pregação de Paulo. A ordem é, Deus abre e ela atende. Não o contrário, não foi Paulo que convenceu. E olha que Paulo tinha uma retórica, ele tinha um discurso quase que perfeito para aquela realidade. Paulo falava um grego, assim, um exímio grego. Mas não foi isso que abriu o coração de Lídia. Não foi isso que abriu o entendimento dela para o Evangelho. Foi Deus. Eu posso ter o melhor discurso, a melhor didática, falar da melhor forma possível e a pessoa entra e sai e nada. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que abre o entendimento. E a lógica teológica disso?
A graça irresistível, esse chamado irresistível de Deus, onde Ele chama e os seus escolhidos não podem resistir, eles acatam, eles se chegam a Deus. Isso que é chamada irresistível. Ela decorre diretamente da doutrina da depravação total, ela faz uma conexão direta com essa primeira doutrina que a gente viu no primeiro domingo. Se a vontade está tão corrompida que não pode por si mesma inclinar-se a Deus, ela não se sujeita a Deus, então a fé salvadora não pode ser a causa da regeneração, mas o seu fruto. Deus não espera cooperação para regenerar, Ele regenera, e a fé surge como resposta natural de um coração já renovado. Ele está querendo dizer assim, se a depravação total diz que a gente nasceu morto nos nossos delitos e a gente não tem condição de se achegar a Deus por conta própria, então não é uma fé que nasce em nós que nos dá a salvação. A salvação nasce dele, quem tem que chamar é ele. A fé que está em nós é fruto do chamado dele, desse chamado irresistível. E o interessante é que essa graça irresistível, essa vocação eficaz de Deus, ela não se dá só no momento da conversão. Ela se dá principalmente na conversão, mas na nossa lida diária isso acontece também. Porque nós, até a data da nossa morte, a gente continua na carne aqui. E a gente continua herdeiros do pecado original. A gente é regenerado, a gente é amado, a gente é justificado, mas a gente vai cometer os nossos pecados aqui ainda, até o dia que a gente morre. E muitas vezes a gente é cabeça dura, e Deus, Ele faz de tudo para que a gente pare de pecar. Eu lembro que eu preguei um sermão aqui, foi na primeira vez que eu vim aqui, foi em setembro do ano passado, que eu falei sobre a vocação eficaz, que eu preguei sobre Pedro e Jesus, lá no Evangelho de João. Simão, filho de João, tu me amas? Aí ele falou, é claro que eu te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Para Pedro estava tudo certo, só que Pedro era impetuoso, né? Pedro gostava de cortar a orelha dos outros. Ele respondia à altura, ele era um machão, ele resolvia tudo no tapa ou na espada. Aí Jesus de novo, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro já começou a ficar daquele jeito, né? Ele não estava percebendo que Jesus estava trabalhando no coração dele. Aquilo era um trabalho muito específico que Jesus estava fazendo com ele, era um trabalho espiritual e psicológico. Ele estava moldando Pedro. Na primeira resposta, ele falou, eu amo o Senhor. Mas ele ia continuar do mesmo jeito. Na segunda, ele já ficou meio ressabiado. Na terceira, ele ficou bravo. Pedro, você me ama? Senhor, eu já disse que eu te amo. Por que o Senhor está perguntando tanto se o Senhor não confia em mim? Ó a orelha! Mas tem um jogo de verbos ali no grego que a gente não percebe em português. As duas primeiras vezes, Jesus perguntou sobre o amor ágape. E o amor ágape é o amor divino, sublime. Ele meio que disse assim, Simão, você me ama com o amor ágape que só Deus tem? Aí ele falou assim, Senhor, eu te amo com amor filéu, que é o amor humano, apacenta as minhas ovelhas. Simão, você me ama com amor ágape, sublime, perfeito, majestoso? Senhor, eu te amo com amor filéu, apacenta as minhas ovelhas. Aí o que Jesus fez na terceira vez? E é por isso que Pedro se entristece. Jesus desceu de nível para chegar até o nível de Pedro. Olha por que o chamado é irresistível, a vocação é eficaz. Tá bom, Pedro, você me ama com amor filéu? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu aceito esse amor, Pedro, porque você ainda está nessa condição. Então apacenta as minhas ovelhas. O que esse texto está dizendo é isso. Muitas vezes Jesus desce ao nosso nível para fazer as coisas entrar na nossa cabecinha, que muitas vezes é dura, no nosso coração duro, e Ele nos transforma, Ele nos trabalha, Ele nos molda, tal qual o oleiro fez lá em Isaías. Amém? Então, Ele chama
os seus escolhidos e os seus escolhidos atendem e respondem positivamente, porque a chamada de Deus é irresistível, a graça é irresistível. Aqueles a quem Ele amou, esses vão até Ele. E o Senhor dá uma garantia que eles vão permanecer, e a gente vai ver isso agora. E além dele nos chamar no ato da conversão, no chamamento, Ele também garante que no decorrer da nossa vida a gente não se desvie dele. É por isso que é eficaz. Amém? Então esse primeiro a gente terminou. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar? Amém? Perseverança dos santos, que se conecta diretamente com isso, né? Vários textos que a gente leu falavam dessa chamada de Jesus irresistível, mas davam uma deixa para perseverança. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora, ninguém vai tirar da minha mão. Então, ou seja, Jesus garante. Ele chama, Ele garante que a gente se achegue até Ele e depois Ele garante que a gente permaneça. É isso que a gente vai ver agora. O que é perseverança dos santos? É o P do tulipe, né? Que é Perseverance of the Saints. A tese: todo aquele que é verdadeiramente regenerado pelo Espírito vai perseverar até o fim. É uma certeza. Eu não estou dizendo para você que a pessoa não vai ter pecado, porque, repito, nós ainda somos herdeiros do pecado original, fomos justificados, mas a gente está nessa condição até a data da nossa morte, quando a gente vai ser plenamente regenerado por Cristo e estaremos glorificados com Ele na glória. Mas Ele vai fazer com que perseveremos na fé. E nós não vamos nos desviar dessa fé, se foi realmente o Espírito que nos chamou e nos regenerou. Não por força própria a gente vai prevalecer, perseverar, mas porque Deus mesmo garante essa perseverança. É uma obra divina, não é uma obra humana. Qual que é a base bíblica disso? Vamos direto para a base bíblica. Alguém abre aí em Filipenses 1:6. Outro em João 10, 28 e 29. Romanos 8, 29 e 30. E 1 Pedro 1:5. Filipenses 1:6, João 10, 28 e 29, Romanos 8, 29 e 30 e 1 Pedro 1:5. Quem achou pode ler. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É aquele versículo que eu já havia mencionado, né? E o contexto dele é maravilhoso. A cidade de Filipos era uma cidade que era chamada de colônia romana. Ela tinha uma importância mais destacada, mais evidente do que as demais cidades lá que eram colônias, né? Ela era comparada como um próprio pedaço de Roma fora de Roma. Então lá você tinha o panteão lá dos deuses romanos, alguns deuses gregos, você tinha o culto oficial ao imperador, era uma cidade idólatra. Uma cidade que a honra, naquele contexto, ser honrado, era quem se curvava diante do imperador ou diante dos deuses. Então, nessa lógica, você já pode perceber que ela seria uma cidade muito hostil aos cristãos. Porque os cristãos não se curvam a homens nem a outros deuses, a não ser o Senhor. E eles eram muito pecadores, libertinos, faziam uma série de coisas que estava até inserida no contexto religioso daquela época, né? Você tinha atos ilícitos sexualmente, falando que eram atribuídos ao culto aos deuses ali. Então era uma cidade perdida. Mas o Senhor fez nascer uma igreja ali. Paulo pregou, né? Como o texto bíblico diz, aí depois outro regou e o negócio se desenvolveu. Mas assim, aquela igreja nasceu ali. Só que Deus não faz só nascer a igreja. O que ele falou aqui? Porque certamente aquele que começou a boa obra,
ele há de completá-la. Então esta é uma evidência clara da perseverança dos santos. Eles vão perseverar, não por eles, não pela força deles, não pelo intelecto deles, mas por Jesus, pelo Espírito Santo. É Ele que vai mantê-los ali de pé, firmes, mesmo em meio a lutas e tribulações. Só o fato de nós estarmos aqui hoje é improvável. Quando você pensa em 300 anos, para você é muita coisa. Se a gente voltar 300 anos na nossa história, o Brasil ainda era colônia de Portugal, era mais ou menos ali na época do Tiradentes, 1700 e pouco, século XVIII, não é muito tempo atrás? Irmãos, a igreja ficou 300 anos aproximadamente, quase 400, sendo perseguida assim dioturnamente. O fato de nós estarmos aqui hoje é improvável. Qualquer instituição humana, qualquer coisa que envolvesse a vontade humana, se ficasse 3 dias, 15 dias sendo perseguida e extinguir, a Igreja de Cristo ficou quase 4 séculos, quase 4, sendo perseguida, queimada, escarnecida, entregue às prisões, entregue aos flagelos, morta no Coliseu. A igreja ficou quase 400 anos desse jeito e ela sobreviveu. Essa é a prova de que a Igreja de Cristo não se trata de uma instituição humana, mas ela é obra do Espírito Santo. É Ele que faz nascer, é Ele que faz crescer e faz com que ela esteja preparada até o último dia, o dia de Cristo. Essa é a nossa garantia. O Senhor faz com que os seus filhos, os seus eleitos, os seus santos perseverem. João 10, 28 e 29. Esse eu acho que até já foi lido, mas pode ler de novo. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior que tudo. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Olha só o poder que o meu Pai dá. Então, gente, isso que a gente está vendo aqui, Igreja de Cristo, nada disso tem a ver com o nosso próprio punho, a nossa própria força. Isso aqui é o poder de Deus. A gente é improvável, a gente não era para estar aqui hoje. A gente não era para estar com uma mente transformada. A gente não era para estar com atitudes transformadas, caminhos novos, novo jeito de falar, novo jeito de pensar, novo jeito de se relacionar. Não era para a gente estar assim. Se a gente está assim hoje, transformado, melhor, é pelos méritos, sim, mas de Cristo, pelo poder de Deus. E quando a gente está nessa condição, quando a graça nos atinge, aquela graça irresistível da doutrina anterior, se a gente abraça, se a gente acolhe, se ela nos alcança pelo poder de Deus, nada de humano pode nos tirar dessa graça. Nós vamos prevalecer. Lembra quando Paulo fala nem altura, nem profundidade, nem nada. As coisas menores, as coisas maiores, nem o céu, nem o que está embaixo do céu, nem as águas, nem nada. Nem a nossa inconstância, nem o nosso pecado, nada há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma garantia. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Olha que interessante, tem pessoas que o Senhor havia separado.
O Senhor separou algumas pessoas. De uma maneira graciosa, de uma maneira amorosa, de uma maneira que não envolve nenhum tipo de mérito desses que foram separados, mas foi por puro amor. Ele separou. Depois que ele separou essas pessoas, ele os aceitou. Porque essas pessoas ainda têm o pecado original aqui. Deus precisou aceitá-las. Ah, não fala assim. Então ele separou e ele aceitou. Então quando você ouve por aí aquela frase assim, fulano aceitou Jesus, sabe? Eu até entendo o que a pessoa está querendo dizer, eu não vou julgar aqui. Só que o movimento, na verdade, é ao contrário, é Deus que nos aceita. Nós precisamos ser aceitados. A gente precisa esquecer aquela imagem de Jesus como um coitadinho implorando para a gente. Não, Ele nos aceitou. Era nós que estávamos condenados. Era nós que estávamos indo para a perdição. E Ele, por vontade própria, nos amou. E além de sermos separados, predestinados, fomos chamados, justificados e glorificados sem nenhum elo que se perca. Tudo perfeitamente. Depois de nos aceitar, ali está dizendo que ele garantiu que a gente fosse igual, que a gente se conformasse com o filho dele. Ele pegou esses que estavam separados, aceitou e fez com que a gente ficasse parecidos com o filho dele. Para que esse filho se tornasse o primeiro de muitos. Ou seja, igreja, ele o cabeça, nós o corpo. Tudo agora faz sentido. Isso é uma obra eterna, uma obra que começou de eternidade a eternidade. Quando a gente lê o Salmo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, Salmo 90, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando a gente lê isso, Jesus está claro nesse texto, apesar dele ter sido escrito antes de Jesus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. O que é refúgio? Esconderijo, casa, aconchego, lugar de se esconder. Jesus já era isso para nós de eternidade a eternidade. Porque desde a eternidade Ele nos separou, nos aceitou, nos escolheu e garantiu que ficássemos iguais a Ele. Tudo é maravilhoso, tudo é uma garantia de Deus, tudo é uma cadeia cujos elos são perfeitos e que não podem ser rompidos. A cadeia de ouro, portanto, é essa: predestinados, chamados, justificados e glorificados. Agora, 1 Pedro 1,5. Os crentes são guardados pela potência de Deus, mediante a fé para a salvação. Eles são guardados pelo poder de Deus. E esse poder de Deus é o que confere para nós tudo aquilo que a gente precisa. Da ciência, do conhecimento, do arrependimento, tudo aquilo, toda obra que acontece dentro do nosso coração, essa obra que a gente não enxerga, que é invisível, que é espiritual, é Ele que opera em nós e Ele garante a nós isso pela sua potência, pelo seu poder. Ele que é o Todo-Poderoso, que garante que até pessoas perdidas sejam salvas. O pessoal gosta muito de falar de milagre por aí, mas sabe qual foi o melhor milagre que Deus fez até hoje? Né? A gente vê Jesus lá transformando água em vinho, glória a Deus, maravilhoso, curando paralíticos. Eu ia ficar impressionado se eu visse. Todos os milagres de Jesus eu ficaria imensamente, assim, primeiramente transtornado, porque é uma coisa que não é natural, não é um milagre. Mas ainda mais do que isso, o melhor milagre que Deus fez foi converter corações de pedra em um coração de carne. Vai trabalhar num ser humano para você ver a dificuldade, a teimosia, a resistibilidade. O ser humano é resistível.
é resistente, mas o Senhor trabalhou nesse ser humano, por isso que ele é o maior milagre, corações de pedra convertidos em corações de carne. Para finalizar, então a gente percebe duas dimensões aqui nessa doutrina da perseverança dos santos. Essa preservação dada por Deus, tem um lado divino e um lado humano nessa história. O lado de Deus é que é Deus quem guarda o crente, e não o crente que se sustenta por mérito ou esforço próprio. Isso ficou claro. É o poder de Deus, é Deus agindo, Deus operando, Deus garantindo. E no segundo lado, nós temos a perseverança do lado do crente. Isso não anula, esse trabalho todo de Deus não anula a nossa responsabilidade. Porque, como vimos, é algo paralelo, é um mistério. Mas hoje, na nossa realidade aqui, Deus está trabalhando, mas na nossa realidade, eu, como ministro, sou obrigado pela Bíblia a dizer primeiramente a mim e a vocês, a responsabilidade é nossa. Precisamos nos guardar, precisamos vigiar, precisamos lutar. Esse é o nosso dever. Isso não anula a nossa responsabilidade. O crente genuíno, de fato, ele persevera, luta contra o pecado, usa os meios da graça para esse fim. E a doutrina não é passividade. Ela simplesmente fala que temos a ajuda de Deus. Não devemos ser passivos, devemos lutar, mas lutar sabendo que a vitória não é pela nossa própria mão. É Deus quem nos ajuda e nos garante todas as coisas. Aqui está o ponto mais delicado, dessa doutrina. Será que alguém pode perder a salvação? Vem sempre essa pergunta à tona. E a resposta mais simples que se pode dar é que se for Jesus que salvou, a pessoa não perde. Se ela tem uma concepção de salvação por N circunstâncias, porque eu cheguei, eu me esforcei, eu lutei, eu me apresentei perante Deus, esquece. Agora, se foi Jesus que te chamou, que te transformou, que te justificou, que trabalhou na sua vida dia após dia, por mais que você peque, que você tropece, é Ele quem vai garantir a sua salvação. A salvação bíblica, genuína, não é perecível, não se perde, porque ela é dada por Deus. A resposta reformada mais correta é: a semente em solo pedregoso brota, mas não tem raiz, mas aquela que foi plantada na boa terra, ela vai crescer, ela vai frutificar. E essa é a importância pastoral, de se falar sobre essa doutrina, porque nós temos que semear. O Senhor tem os bons solos dele separados e nunca a pregação, nunca o discipulado vai ser em vão. Irmãos, é isso. Alguém tem alguma contribuição, uma pergunta? Esse é um movimento espiritual que a gente não entende. Tá? O que a Bíblia garante é que aqueles que foram realmente chamados por Deus, de uma forma ou de outra, essa pessoa vai se arrepender, essa pessoa vai perseverar e ela vai ter um encontro real com Cristo. Pode ser desse jeito que você está falando, pode ser de outro. Isso não entra na nossa cabeça, porque a gente tem a justiça humana, dentro de nós. Mas ele é gracioso. Foi pago por Jesus na cruz. Foi pago por Jesus na cruz. É o ladrão da cruz. Não, ok, concordo. Não concordo assim, a pessoa faz tudo de errado, abusa e abusa, faz sofrer outras pessoas, não pede desculpa, sempre está ali atormentando a pessoa porque quer. Aí caiu ali, vai morrer, no segundo dia Jesus vem salvar ele e tudo que ele fez com outra pessoa. Aí a pessoa perdoa e finge que nada aconteceu. Aí ele vai pro céu mesmo assim?
Na verdade, a gente não vai entender isso. Eu não tenho como dar uma resposta palatável para você. Porque a nossa natureza humana, ela funciona assim, ela quer a paga para o pecado. Se alguém comete um pecado, tem que ter a paga, a consequência. Se no final de tudo ela vai ser salva, então a gente pode pegar à vontade, pecar, aprontar, o que você quiser. Então, na verdade, não, porque a gente, Vanessa, a gente recebeu a revelação de Deus. Não, mas então, Tem pessoas por aí que não tiveram esse privilégio. dentro da igreja, ora todo dia, lê a Bíblia todo dia e continua fazendo. E aí, então quer dizer o quê? Que ela pode fazer o que quiser. Jesus escolheu ela, ok. Escolheu ela pode fazer o que ela quiser. No último minuto, Então, é que na verdade, essa doutrina aqui, ela diz que aqueles a quem Jesus escolheu, ele vai fazer perseverar. Perseverar, na verdade, ele não se trata tanto assim dessa figura do último minuto. A pessoa vai perseverar. Ela vai ter um arrependimento genuíno. Beleza, ela cometeu coisas atrozes, vamos dizer assim, mas só que é Deus, a graça é de Deus, o presente é de Deus. Todo mundo estava perdido. Isso não cabe na nossa cabeça mesmo. Pode, com certeza. Não, peraí, mas então no final a gente pode fazer o que a gente quiser, que no final a gente vai ser salvo. Não, não é assim. Não é assim. Não, porque se no decorrer da vida ainda vai mudar, ainda vai ser transformado, e no final vai ser salvo, então quer dizer que a gente pode aprontar o que a gente quiser aqui, que depois vai ser salvo. Não. Eu posso fazer uma pergunta para você? Moisés está no céu? Moisés foi salvo? Foi. Foi? Por quê? Porque Deus deu a graça para ele. Então. Mas Moisés matou. Tanto que ele fugiu lá do Egito, porque ele foi separar uma briga lá, falou assim, vai te me matar também? Mas ele não conhecia o verdadeiro caminho de Deus, ele conheceu Quem Deus disse? depois. Ele ouvia falar, Então, tá ele bom. não participou. Então vamos outro. E lá, filho, Davi foi pro céu? Foi. Pegou a mulher do outro, mandou matar o cara, certo? E aí, quando foi construir o templo, Deus não deixou ele construir o templo, porque a mão dele estava cheia de sangue. Tem uma passagem lá que o cara ficou com cãibra na mão, não conseguia soltar a espada, de tanta morte que ele teve. Foi pro céu? Mas então, Não foi pro céu. ele se arrependeu. Mas por que ele foi pro céu? Não é que ele se arrependeu, ele não se Ele se arrependeu. arrependeu no ato. Ele não se arrependeu. Por isso que fala coração Ele teve a graça de Deus. É lógico que lá Mas no e a Salmo pessoa 51. que não muda? Que continua ali todo dia. É que essa pessoa não foi alcançada, ela não recebeu Jesus. Ó, eu posso dar outro exemplo para você? Paulo. Se a gente fosse seguir essa lógica, hoje, não se escandaliza não, mas eu podia arrancar tudo que é de Paulo e jogar no lixo aqui da Bíblia. Porque Paulo levou gente para a prisão, Paulo perseguiu, Paulo estima-se por outros documentos que ele até matou. O primeiro mártir cristão fora Cristo, né, que foi Estevão, as roupas dele foram para os pés de Saulo. Então, e olha a maravilha que Saulo fez, ele foi o maior pregador, o príncipe dos pregadores do Evangelho. Nessa lógica, a gente condenaria Paulo. A primeira parcela ali da igreja, os primeiros cristãos, eles tinham medo de Paulo. O primeiro concílio que teve em Jerusalém, esse cara vai vir para cá? Olha que ele vai matar a gente, ele pode ser um infiltrado. Eles ainda tiveram um tempo com medo de Paulo. Na verdade, tem muita gente nesse mundo que faz muita besteira. Jesus, na verdade, falou que quando a gente pensa, e eu volto para aquela fala do Edésio, né, que ele falou na outra aula, quando a gente pensa, essa pessoa, na verdade você já cometeu ali um pecado como se fosse o de morte, de homicídio. Né? Eu penso numa mulher, já adulterei com ela. Jesus está falando assim que a gente é tão pecador, mas tão pecador, Jesus dizendo que só de você pensar, você já cometeu aquilo. Então, qual que é o resultado disso? Ninguém merece. Nem eu que estou aqui, eu nunca matei ninguém, mas eu estou espiritualmente no mesmo patamar que uma pessoa que matou um monte de gente. Ah, eu matei. A Bíblia diz isso. Para quê?
para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar, porque Jesus alcançou todo mundo por graça. Eu não matei, mas eu sou como quem matou. Eu não sou melhor do que ele, porque eu também fui alcançado por Cristo. A questão é assim, aqueles que ele amou, ele vai garantir que essa pessoa seja transformada. E só entra santo no céu. Como que funciona isso? Se é por graça? É porque isso fica a cargo de Jesus. Ele vai fazer essa pessoa se santificar, é uma obra dele. Entendeu? Não vai entrar na sua cabeça, nem na minha, porque a gente tem a nossa justiça própria. A gente quer que aquele que matou também pague na mesma moeda, ou que vá para o inferno, né? A gente tem aquela ideia, bandido bom é bandido morto. Entendeu? A gente tem essa lógica. Olho por olho, dente por dente. A gente tem essa lógica, mas graças a Deus, essa não é a lógica de Jesus. Entendeu? Mistério. Tudo, por exemplo, tudo que a pessoa tem pessoas crentes que ainda estão na cadeia. Porque, por exemplo, a pessoa matou, fez um monte de porcaria, está preso. Jesus vai amar essa pessoa, ele vai transformar essa pessoa, mas o que ele fez aqui, ele vai continuar com as consequências daqui. Jesus não fala assim, não, tira ele da cadeia, dá uma bolachinha para ele, não. Ele está transformado, mas ele vai continuar as consequências do que ele fez aqui. Tudo que a gente faz, a gente pode ser o mais crente. Fez uma coisa errada, isso traz consequências para nós. Coisas que a gente fala. Às vezes eu posso falar uma palavra maldita para você, te deixar irritada, te deixar magoada, e até eu conseguir recuperar a confiança dela vai demorar. Eu sou crente, sou, mas é uma consequência terrena de algo que eu fiz. Eu estou dando um exemplo bobo, mas isso daí pode ser também, aí vai longe. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa aula, muito obrigado porque o Senhor é gracioso, a tua justiça não é como a nossa, o Senhor ama incondicionalmente aqueles a quem o Senhor escolheu, chamou, e esse amor foi gratuito e não cabe mesmo na nossa cabeça, Pai. Faz-nos entender que a nossa condição também não era boa antes de Ti. Todos nós somos igualmente pecadores e precisávamos de Ti e o Senhor nos alcançou. Obrigado por tudo. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.